Você tem zumbido no ouvido? Quer saber qual é a principal causa e como solucionar? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou Victor Wolff, iridologista, e se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e se inscreve no nosso canal para receber os novos vídeos. Então, pessoal, o zumbido no ouvido, ele incomoda muita gente, né? E geralmente ele surge nas pessoas que já estão com um pouco mais de idade, com 50 anos, com 60 anos. Algumas pessoas começam a apresentar esse zumbido no ouvido e é muito comum virem no consultório, enfim, relatarem isso, né? Estou com um zumbido, como é que eu faço para melhorar disso? Então hoje nós vamos falar qual é a principal causa, né? Por que a maioria das pessoas tem o zumbido no ouvido, ok? É claro, aqui nós não estamos falando se a pessoa teve barulhos muito altos, se houve algum impacto, se bateram no ouvido dela, etc. Aqui eu estou falando de modo assim, aquele zumbido que surge sem ter acontecido nenhum evento com a pessoa relativo, né, à perda auditiva, algo nesse sentido, tá? Nenhuma agressão ao tímpano dela, nada disso. Aqui nós estamos falando de algo que é uma degeneração do corpo humano, tá? Então, o corpo humano, com a idade, ele vai se degenerando, tá? E isso pode acontecer mais rápido ou mais devagar. Vai depender muito dos hábitos de vida da pessoa, ok? Os hábitos de vida, alimentação, exercício físico, suplementação, sono reparador, etc. Os hábitos que nós falamos aqui frequentemente no canal, tá? Por isso é importante você acessar um conteúdo como esse e aprender a cuidar melhor da sua saúde e dos seus hábitos, tá? Justamente para você tentar tornar um pouco mais lento esse processo natural de envelhecimento que ocorre com o corpo humano. Então, pessoal, o zumbido no ouvido, tá? Que é muito comum surgir com o envelhecimento da pessoa, tá? Conforme eu comentei, após os 50, 60 ou até 70 anos. E a principal causa desse zumbido no ouvido, tá? É o excesso de glicose que a pessoa tem, tá? Por que isso? Porque a glicose elevada, ela agride os delicados nervos timpânicos que existem, tá? No nosso ouvido. Então, para o ouvido funcionar bem, existe uma série de nervos ali que precisam estar em perfeito funcionamento. E quando a glicose da pessoa fica muito alta, essa glicose ela tem que ficar estabilizada no sangue, né? Dentro de uma faixa. Quando ela sobe muito por muito tempo, e nós vamos falar um pouco mais por que isso acontece, né? Começa a agredir uma série de nervos pelo corpo, inclusive o nervo auditivo. Então, essa é a principal causa. As pessoas que se alimentam de maneira equivocada por muitos e muitos anos, tá? E o que causa esse processo da glicose elevada? As pessoas, então, elas se alimentam, e hoje isso é muito comum, tá? Com farináceos, com açúcar, tá? O que são farináceos? É pão, macarrão, é bolo, bolacha, bolinho, tudo aquilo que tem muito carboidrato refinado, né? Quando eu falo farináceos, é principalmente farinha de trigo refinada, mas também outros alimentos compostos com farinha, tá? Por que isso? Porque esses alimentos, quando são muito densos em farinha, eles vão liberar uma grande quantidade de carboidrato que rapidamente vira glicose no nosso corpo, tá? E isso, então, vai elevando a nossa glicose, ok? Então, quando você come um bolinho ali, aquele bolinho tem 90% dele praticamente é carboidrato, que rapidamente vai se transformar em glicose no nosso corpo. Então, essas pessoas estão muito acostumadas a comerem isso. É pão de manhã, é macarrão no almoço, de tarde é lanche, é bolinho disso, bolinho daquilo, é bolacha. Isso não são bons alimentos, pessoal, tá? Então a pessoa começa a comer isso lá desde a infância, adolescência, adultidade, meia-idade, e ela vai a vida inteira se alimentando com isso. Hoje é muito comum na nossa cultura. E o que acontece? Quando você come esse tipo de alimento e enche de glicose, né, na sua corrente sanguínea, seu corpo precisa jogar a insulina lá em cima para tirar isso do sangue, ok? Só que com o tempo o corpo vai ficando mais resistente à insulina e precisa de produções cada vez maiores de insulina para ter o mesmo efeito, até que chega um ponto que o corpo nem consegue mais produzir a insulina, de tanto que foi forçado, tá? Mas basicamente, simplificando, é isso. Esses alimentos que eu citei, quando a pessoa come isso com frequência, isso vai dar esse problema da glicose, tá? No sangue dela, que fica muito alta. Com o tempo isso vai se agravando, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Com o tempo o processo vai se agravando e aí, quando a glicose fica muito alta por muito tempo na corrente sanguínea da pessoa, isso começa a agredir uma série de questões aí pelo corpo, tá? Inclusive os nervos auditivos, ok?
Então, por isso que essa é uma das principais causas aí do zumbido no ouvido, tá? Claro, existem inúmeras outras causas, sim, mas a principal é essa, tá bom? E como que você pode ver? Bom, eu quero ver, então, eu quero descobrir como é que eu estou em relação a isso. Será que eu estou me alimentando com muito farináceo, com muito açúcar? Nós também falamos do açúcar, o açúcar também tem esse efeito, tá? Até mais forte que os farináceos. É que geralmente as pessoas comem o bolinho, né? É cheio de farináceo e ainda tem açúcar junto, né? Ok? Então tem que evitar também o açúcar, que ele faz esse mesmo problema, tá? E lembra que o açúcar não é só aquele que você adiciona no cafezinho ou em alguma coisa. Também você precisa ler os rótulos. Se você come, por exemplo, um biscoito, ali está cheio de açúcar. Se você toma uma Coca-Cola, está cheio de açúcar e assim por diante, tá? Então, o açúcar está presente hoje em tudo praticamente que é industrializado, tá? Até no presunto, se você olhar, tem açúcar. Mas se você quiser descobrir, bom, como é que eu estou em relação a isso? Será que eu estou comendo muito farináceo? Como é que está esse meu processo? O ideal é que você faça não apenas o exame de glicose, né? Pedir o exame de glicose. Não, peça também, e é melhor ainda para isso, o exame de insulina em jejum. Quando você vê a insulina, o ideal é que ela esteja abaixo de 5. Isso é o ideal, vai te trazer uma longevidade maior. Até 6, aceitável, tá? De 6 a 10 já é considerado pré-diabetes, ou seja, já mostra que você está comendo muito farináceo, provavelmente muito açúcar, tá? Tem um desequilíbrio aí da insulina no seu corpo, ela não deveria estar tão alta. E de 10 para cima, então, aí praticamente a pessoa é considerada diabética. E às vezes a pessoa está com 21 de insulina e a glicose ainda está abaixo de 120 no sangue, quando a pessoa mede. Tá? Porque a glicose ela oscila muito, já a insulina ela é mais permanente, ela mostra a resistência insulínica do seu corpo, ok? É um processo que vem mais gradativamente se desenvolvendo e também para reverter ele é mais lento. Então o ideal é que você verificasse a insulina em jejum para ver como que você está seguindo esses valores que eu falei ali anteriormente. Aí você vai ver a quantas anda o seu processo aí de resistência insulínica e seu problema, né, de glicose, de insulina, de diabetes ou pré-diabetes, ok? Então, sugiro que você dê uma verificada, tá? É muito comum as pessoas terem acima de 7, acima de 10, principalmente se elas comem muito farináceo e muito açúcar, ok? É isso que eu quero te conscientizar. E pessoal, quando a glicose fica muito alta no sangue da pessoa, tá? Não é só o zumbido. O zumbido é um dos problemas, porque essa glicose está agredindo os nervos do ouvido, tá? E aí gera esse zumbido, ok? Essa inflamação ali nos nervos do ouvido, ok? Então, só que esse é um dos problemas que ocorre quando as pessoas se alimentam com muito farináceo, muito açúcar e tem aí a sua glicose e a sua insulina elevada. Mas existem vários outros. A glicose, por exemplo, ela glica o oxigênio e a pessoa fica com menos oxigenação no corpo. Ela ataca a membrana das mitocôndrias e isso faz com que a pessoa fique mais fadigada, com menos produção de energia. A glicose ataca os tecidos em geral, né? Não é só os nervos, ela ataca muito mais tecidos, gerando inflamação crônica no corpo. Ela ataca o colágeno da pessoa, tá? Então, por exemplo, as artérias, as veias ficam mais rígidas e também com inflamação. Isso tudo então pode levar também a pressão alta, envelhecimento precoce, Alzheimer, enfim, uma série de problemas. Então, agora que você já se conscientizou, tá? Que esse tipo de alimentação, ele leva, né, farináceos e açúcar, levam ao aumento e o desequilíbrio da glicose e da insulina e, consequentemente, uma agressão em várias regiões do seu corpo, inclusive nos nervos do ouvido, né, gerando, né, predispondo esse zumbido no ouvido. Agora vamos passar para a solução. O que você deveria fazer para melhorar isso? Então, em primeiro lugar, é mudar, melhorar sua alimentação. É o que nós falamos bastante aqui no canal, tá? O que você vai fazer? Você vai evitar farináceos, comer lá de vez em quando, ou evitar mesmo, tá? Evitar adicionar açúcar nas suas refeições, enfim, bebidas, seja lá o que for, e também evitar produtos com açúcar, né? Lendo os ingredientes. E você vai procurar comer alimentos mais equilibrados, mais naturais, tá? Por exemplo, em vez de fazer lanche com bolacha, você pode usar castanhas, nozes, amêndoas, e mais uma fruta, por exemplo. Então, em vez de comer pão de manhã cedo, você pode fazer um omelete, uma crepioca, enfim, tem várias opções, tá? Mas o básico é isso, evitar esses alimentos e buscar comer alimentos mais equilibrados e mais saudáveis, tá?
Também, uma outra coisa importante é reduzir a sua janela de alimentação. Então, por exemplo, o que significa isso? Significa comer, por exemplo, a primeira refeição às 10 da manhã e a última às 19, por exemplo. Então, você já reduziu a janela de alimentação. Algumas pessoas costumam fazer o quê? Comer 7h30 da manhã e jantar às 22, por exemplo. Então, a janela de alimentação ficou muito mais ampla. E isso também traz problema, tá? O ideal é reduzir essa janela de alimentação, que vai levar ao jejum intermitente, tá? Isso ajuda a melhorar os processos de glicose, de insulina. Outra coisa que ajuda a equilibrar, né, é fazer exercício físico moderado, tá? Então, pelo menos 5.000 passos aí por dia você pode dar, né? Basicamente, hoje em dia tem os celulares, né? Eles têm aplicativos em que medem quantos passos você deu por dia, se você levar ali no bolso. Então, isso ajuda. E veja aí que você pelo menos faça 5.000 passos por dia. Outra coisa que ajuda é você verificar seus níveis de B12, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada no nosso vídeo sobre B12. Mas a maioria das pessoas acima de 50, 60 anos, elas tendem a ter baixos níveis de B12. O que é o nível ideal de B12? É 900, tá? Quando sai o exame lá de sangue. Só que é muito comum que as pessoas tenham 300, 200, às vezes até 150. E a B12 ela é muito importante para reparar e manter saudável esses nervos, tá? Inclusive o nervo timpânico, ok? Então é importante você ver como é que está a sua B12. E outra coisa que você pode fazer também é suplementar a levedura de cerveja, também temos vídeo falando sobre isso, que ela repõe todo o complexo B de maneira natural e isso ajuda a reparar o sistema nervoso. E mais um item também que é muito interessante nesse caso é o ácido alfa-lipóico. Ácido alfa-lipóico é uma substância que o nosso próprio fígado produz e ela é antioxidante, anti-inflamatória e ajuda demais a reparar essa parte nervosa quando ela está danificada. Claro, lembrando sempre, né, que toda suplementação ela é importante de ser feita com orientação profissional. Então eu espero que você aproveite as informações aqui desse vídeo e também não esqueça de aproveitar o nosso e-book gratuito que está aqui na descrição, o link para você baixar e também no primeiro comentário fixado, ok? Esse e-book é muito importante, ele vai falar sobre os 10 pilares da saúde, inclusive fala de alimentação, tá? E se você gosta aqui do conteúdo do canal, é muito importante que você veja esse e-book. É mais um conteúdo aí gratuito que a gente disponibiliza para vocês, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.